Te acordei 5h30 da manhã aí, rapaz. Você viu, moço? 5h30 da manhã. Tá dando pra ouvir aí? Aqui 100%, cai aí. Não, tá dando pra ouvir tranquilo, então. Então tá bom. Rodrigão, brigadão da sua disposição, cara. Como eu te Que expliquei, isso, a ideia não é nem tanto o público ao vivo, né? Como a gente já tem aqui uns corajosos acordando cedo igual nós, né? Rodrigo, a ideia é assim, a ideia é que fique isso aqui gravado, né? A gente vai utilizar no nosso Instagram, aqui no nosso GTV, e também vamos utilizar no nosso canal do YouTube, né? E aí depois você já faz a propaganda do teu Instagram, do teu canal do YouTube também. E a gente vai indo. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre sucessão familiar, alguma pergunta que queira fazer, né? Por favor, fique bem à vontade de mandar aqui no ponto de interrogação. Pedir pro Rodrigo se apresentar nessa hora aí, né, Rodrigão? Quem que é o Rodrigo? Vamos lá. Bom dia aí para todo mundo. Um prazer enorme estar aí, podendo falar alguma coisinha aqui para vocês de sucessão familiar, que é uma coisa que eu venho passando faz tempo. Na verdade, agora já está quase finalizando, né? Meu nome é Rodrigo, sou produtor rural, sou filho de produtores rurais, aqui no Mato Grosso do Sul, em Camapuã. E venho passando por essa sucessão familiar aí faz já alguns anos, vamos dizer assim, uns quase 4 anos já. E a gente vem passando por esse processo aí. A gente trabalha com pecuária de corte aqui. E é isso, sou formado em tecnologia em agronegócio. Já tentei as 3 faculdades aí, comecei, não terminei. E é isso aí, vamos falar aqui para vocês um pouquinho da minha experiência que eu tive com sucessão familiar. Quem sabe pode ajudar alguém aí que está passando por isso, ou por alguém que vai passar por isso, né? Cordeirão sabe como é que foi algumas coisas aí. Exatamente, dá um bom dia pro meu amigo Eduardo, acabou de iniciar. Rodrigo, mais uma vez, rapaz, muito obrigado, né? Você é o cara que eu te admiro muito o trabalho de vocês. Que isso, valeu. E obrigado. Quando eu pensei em falar sobre sucessão familiar, nós fizemos uma enquete esses dias e acabou que a sucessão familiar foi uma das primeiras colocadas, né? E eu creio que é por causa da facilidade, né, de assumir uma propriedade rural. Facilidade nada, né, cara? Então, bacana. Então é o seguinte, meu amigo. Quando que você entendeu esse processo que você teria que assumir a propriedade da família e como é que foi esse processo inicial? Conta essa história rapidinho para nós. Cara, vamos dizer assim, foi quando eu comecei a me inteirar do assunto, né? Comecei a prestar atenção no que estava acontecendo, porque até então eu comecei isotecnia bem novo, né? Tinha acabado de sair da escola, comecei isotecnia. E nessa época eu não me inteirava muito no assunto, assim. Tanto é que eu via meus pais muito estressados, via toda aquela conversa de produtor rural, de pecuarista, né? Aquele sistema antigo, sempre reclamando de muita coisa, muita dificuldade, nunca encontro uma solução. E aí nisso eu já saí de zootecnia, fui para direito, nada a ver com nada, né? Aí depois de direito também larguei e fui para educação física, também nada a ver. E fui fugindo, né, cara? Fui fugindo da raia, porque eu via tudo que meus pais passavam, toda dificuldade, todo estresse, eu largava, né? Ficava, não quero fazer parte disso aí, não. Não quero me estressar também, né? E, cara, eu sempre gostei muito de fazenda, né? Fui criado desde novo. Não fui criado na fazenda, mas sempre minha família vem de uma família aí desde bisavô, tataravô, com pecuária. E sempre gostei muito, mas na hora que eu comecei a me inteirar mais pelo assunto, eu dei uma assustada, né? Falei, cara, não é bem assim, né? Não é só ir pra fazenda, andar a cavalo que tá tudo certo, né? E andar de caminhonete. Vamos andar de caminhoneta aí e é assim que funciona. Não é bem assim, né? E quando eu comecei a me inteirar mais no assunto, cara, eu comecei a me interessar mais e começar a ver que precisava, como tu fala, tipo, me inteirar e saber o que estava acontecendo na fazenda, né?
ver a gestão, ver como é que funcionava, ver como é que pagava conta, como é que ganhava dinheiro, como é que funcionava a fazenda em si, né? Exatamente. E aí, quando eu comecei a entrar mais nesse assunto aí, eu comecei a me interessar mais e falar, cara, é uma coisa que tem na família aí, eu vou ter que assumir a bronca e vamos pra cima, né? Exatamente. E foi assim que começou. Tá, e como toda a sucessão é fácil, né? Toda a sucessão é bem tranquilo. Eu quero assim que tu conte um pouquinho da história, depois eu quero ver qual que foi o seu planejamento na fazenda, etc. Depois a gente vai abrir as perguntas que já estão vindo aqui. Mas a questão é assim, como que foi encarar essa realidade da fazenda? Porque, se eu não me engano, você contou na época para mim alguma coisa, olha, descobri que não era... precisei disso, quando eu vi, realmente precisei fazer algo diferente, né? Então, como que foi assim, tranquilo para você assumir? Foi fácil de assumir? Teve momentos de você pensar em desistir? Teve momentos que você errou? Como é que foi? Conta para nós aí. Rapaz, eu acho que o negócio de sucessão familiar, acho que a coisa mais difícil é o começo, assim. O começo é complicado, porque primeiro que são dois choques de gerações, né? É uma diferença muito grande, né? Por exemplo, meu pai e minha mãe têm 65, 75 anos e eu tenho 26, cara. É um choque de geração muito grande, né? A minha cabeça é totalmente diferente da deles. Exatamente. E, cara, eu acho que é um assunto que tem que ser muito discutido, é pouco discutido hoje em dia, né, Cordeiro? Que a sucessão, cara, é uma coisa muito difícil. Pensei em desistir várias vezes, cara. Eu acho que... Vixe, Maria, quantas vezes a gente pensou em desistir? E graças a Deus, assim, minha esposa, a gente sempre foi... A gente pensava em desistir, mas falava, não, se eu não fizer, quem vai fazer, né? Exatamente. E vieram muitas dificuldades, né, cara? As principais dificuldades, no começo, assim, foi o choque de gerações e também funcionário, né, cara? A gente tinha um funcionário antigo na fazenda que já era da época do meu avô, então você imagina, né? Já tinha todo o costume do meu avô, aí os mesmos costumes dos meus pais, aí chega um guri que ele viu crescer para mandar nele, o cara não queria fazer nada, entendeu? E vinha vendo essas dificuldades aí. Bacana. Então você teve as suas dificuldades inicial, né, que você acabou de compartilhar, e toda mudança gera um atrito, né? Eu estava lendo esses dias uma reportagem, não sei se isso é real, se esses dados são reais, diz que mais de 70% das propriedades rurais não tem e não programam uma sucessão. E não sei se isso é uma realidade, né? Eu acho que até mais. Então, para te ver, eu vi, se não me engano, foi no Compre Rural, cara, que eu vi alguma coisa assim. Então a gente está com um problema aí para essa nova geração, né? Porque essa geração nossos pais, vamos dizer assim, eles têm que passar para alguém. Então a gente tem um grande problema aí que tem que ser discutido, né? E tem que ser falado, como tu falou. Tem dificuldade, passa pelo problema, passa, principalmente por causa da geração diferente, né? A gente vem com uma visão. E o que mudou? Depois, eu sei que quando você inicia o projeto, isso que é bom deixar isso claro para as pessoas, que as pessoas têm medo de falhar, né? Elas têm medo vou ter um problema, vou passar por isso. E esse medo de falhar faz com que as pessoas, às vezes, não dê continuidade no projeto, né? Sim. Qual seria o teu conselho assim, nessa parte? Você vai errar, eu errei. Tem alguma coisa, uma história que te lembre? Que fale, olha, eu pensei assim quando eu iniciei, mudei e hoje eu vi que consegui adaptar melhor e tal. Cara, assim? A principal diferença, assim, a principal diferença que eu vejo hoje, né, no Rodrigo lá atrás, que eu poderia ter feito diferente, a principal, cara, é ter mais paciência, assim. Eu tinha bastante paciência, mas só que nesse conflito de geração você tem que ter paciência pra caramba, porque tem certas coisas que pra gente é fácil assimilar, né? A gente aprende ali, rapidão, assimila e pronto. É assim que é o certo. Eu tô errando, peraí, eu vou consertar. Só que para outra geração já não é tão fácil assim assimilar, né? Vieram, por exemplo, anos e anos fazendo aquele mesmo sistema, aquele mesmo jeito de tocar. Aí chega um meninão lá e fala, não, acho que não é assim que faz, não.
tem que fazer de outra forma. A cabeça do senhor e da senhora, assim, não consegue assimilar tudo, né? Exatamente. Não porque não... Pode falar. Não, pode falar. Não porque, muitas vezes, não porque não querem, porque não está entendendo o processo, né? A gente vem com tecnologia, vem com mudanças, né? Então, isso que é interessante, né? Por exemplo, voltando às dificuldades lá, que até que esqueci de falar algumas coisas aqui, que uma das principais dificuldades que a gente teve, cara, é questão de confiança, né? Por exemplo, pro pai e pra mãe, assim, confiar num menino que nunca tocou uma fazenda, nunca soube mexer, nunca teve ali dentro, é difícil, né? Aí geralmente os pais confiam mais no funcionário, tipo, o funcionário de longa data do que no filho. Exatamente. E isso, cara, isso é um erro absurdo, né? Assim, é uma coisa que você vê, você fala, cara, tem que confiar no filho, mas só que eu entendo lá dos pais também, né? Porque você vai dar uma fazenda para um jovem assim e falar, toca aí agora, o que você vai fazer, entendeu? Não é tão simples assim. E em questão de manejo, eu via muita coisa errada em manejo. Cara, sabe aquelas comparações, manejo correto e aquele manejo totalmente errado de se fazer? Você fala, não é possível que alguém faz isso. Aqui era desse jeito, tinha aquele manejo. Lembra quando você veio aqui, eu falei pra você que a vaca ficava todo ano no pasto, não tinha pasto descansando, os piquetes eram gigantes, é muita... Então, agora seria a minha próxima pergunta para você, depois pra gente abrir as perguntas aqui. Qual que era o sistema da fazenda? Era gado de recria, era gado de cria? O que tinha? Eu sei que são 2 propriedades, né? Uhum. Qual que era o sistema que você iniciou? As 2 propriedades, elas eram 2 propriedades de cria. As 2 eram cria. E a gente vendia bezerro. Criava, o bezerro dava 8 meses ali, já vendia. E como é que funcionava? O gado ficava o tempo inteiro nos pastos, era o ano inteiro chuva, seca, era em toda a área, não tinha área de descanso, não tinha nada assim, sabe? E vários conflitos com o funcionário que tinha antigo, um deles era que a gente chegava para colocar sal, para ver o que ele estava fazendo, o cara simplesmente ia lá, uma fazenda de cria, que o certo é você ir todo dia lá ver se tem bezerro nascendo e tudo mais. Uhum. O cara simplesmente deixava o sal mineral lá no coxo, entendeu? Deixava lá e colocava hoje. Ele ia lá, colocava 5, 6 bolsas, cara, e deixava e ia ficar 2 semanas sem ir no campo, entendeu? Aí você imagina como é que funcionava uma fazenda de cria que não tinha guacho, nunca tinha guacho, não tinha animal morto. Você fala, como é que funciona? A fazenda não morre nenhum animal e tudo mais. Onde é que tá todos os animais? E a principal mudança, cara, é que eu já cheguei, lógico, fiz vários planejamentos, a gente teve assessoria especializada nisso e tudo mais, porque uma das coisas que foi difícil de implantar, né, assim, na cabeça dos meus pais, foi assessoria, né, assessoria pecuária, que nada mais é do que você diminuir a chance de errar, né? Errar, todo mundo vai errar, né? Você pode ter a experiência que for e tudo mais, a gente vai errar. E a gente aprende com erro, né, cara? Se a gente não for errar, aí não adianta fazer nada. Se você tiver que ficar com medo de errar toda hora, a gente não faz nada. E a gente mudou o sistema de cria, foi para recria e engorda, e aí começou a mexer com piquete, né? Fazer os módulos, foi até o serviço que você fez aqui, né? Uhum. A gente implementou a cerca elétrica, que a gente não tinha nem cerca direito, e foi implementando tudo planejado, né, cara? Não foi nada assim, vou fazer isso aqui, tudo a gente foi fazendo conta, vendo se realmente ia melhorar a fazenda, ia melhorar as condições. E foi eu acho que essa tua colocação é muito importante. Até tem a Luciana Faria, que acabou de fazer uma pergunta aqui. E quando o sucessor não entende nada do ramo, acho que essa pergunta vem a calhar bem sobre assessoria, sobre
Você Sim, procurar sim. ajuda. Porque assim, a gente também tem que entender que nós jovens, né? Eu falo nós jovens, tu é bem mais novo que eu, mas eu me considero ainda jovem. Então, assim, a gente também vem com muito ímpeto, né, cara? Eu acho que isso é Aham, legal deixar muito claro pelas experiências que a gente encontra em viagens e tal. Eu pego muita fazenda onde o filho está assumindo. Então, graças uhum, a Deus, essa mentalidade assim, tem mudado muito. Porque antigamente fazenda era difícil, não tinha tecnologia, não tinha nada. Você ficava isolado, né? Então, eu vejo bastante filhos assumindo. Isso é muito bonito, né? É muito interessante. Então, assim, nós vemos que tem que ser esse ímpeto de fazer várias mudanças. Pô, mas quando a gente não entende do processo, é muito fácil tu quebrar uma fazenda também, né? Vixe, Maria. É Então, ou rapidão, muito cara. difícil você levantar uma propriedade que esteja passando necessidade, né? Então, a Sim. pergunta, vamos responder para a Luciana aí. Qual seria a sua dica quando a pessoa não entende nada? Ou e se você Cara, entendia muita coisa, né? então, eu já entendi um pouco, porque eu vinha conversando com muita gente sobre, muita gente que mexia já com o meio rural, também eu estudava tudo, cara, via vídeo, eu consumia muito conteúdo, entendeu? Além da Aham. faculdade, que eu comecei a fazer a faculdade à distância, que é a tecnologia em agronegócio, justamente para estar mais na fazenda, ver a prática mais, estar mais aqui, porque não adianta, se você for virar assessor de alguma fazenda, você vai ver. Se você não tá lá, o negócio não anda, cara, como tem que andar. É impressionante. É, é uma coisa absurda, assim, sabe? E se você não entende nada, eu acho que a melhor coisa é você buscar informação. Você tem que buscar informação. Hoje a informação tá tão fácil, né, Cordeiro? A gente coloca Sim, no YouTube aí, você vê tem informação pra caramba e fácil acesso, né? gratuita aí. Não só isso, mas só que também tem que buscar gente que sabe, né, cara? Gente que vai te ajudar, que pode te ajudar. Isso foi uma das coisas que, se a gente não tivesse procurado assessoria, provavelmente a gente ia ter errado 10 vezes, 15 vezes mais, sabe? Hoje em dia na pecuária, você tem que diminuir o máximo de erro possível, né? Quanto mais você errar, mais o negócio custo vai aumentando, custo cabeça mês e vai Tá. complicando. Não, isso que é interessante. A gente já vai falar sobre o planejamento, qual que foi o seu planejamento, como é que você está vendo, né, esse trabalho hoje, qual que é o futuro que você imagina, né? Mas tem uma Uhum. pergunta aqui do Léo King. A pergunta é: sucessão familiar de filhos que não pode estar 100% do tempo no campo, presentes. Tem como dar certo? É possível tocar a fazenda da família de longe? Eu acho que tu deu uma pincelada aí, né? Então, tu trabalhou no início de longe tudo, né? Sim, o começo foi de longe, né? Tanto é que a gente voltou a morar na fazenda faz um mês, mais ou menos. Assim, dá, claro que dá. E você tem que designar alguém, né, para ficar na fazenda, uma pessoa bem competente, para ela realizar aquilo que você realizaria estando lá, né? Aham. O certo é você delegar alguém para fazer o que você faria naquele Uhum. estando lá, né, na fazenda. Mas é possível sim, cara. Eu acho que hoje em dia tem muita gente boa no mercado de trabalho aí, da área de pecuária, muita gente querendo crescer, né? Uhum. E dá sim. Agora, a questão é achar alguém bom, né, que queira mudar a fazenda também, né? Que Aham. tem que estar associado com o que você quer, né? Bacana. Não, tá aí, ó. Tudo tem formas, né? Mas só que existe tu tem que achar qual que é a melhor opção para você na situação, né? Tá, e como Uhum. você hoje, assim, quando você chegou, tu acabou de falar no início, a dificuldade de lidar com funcionário, o que que você mudou de visão depois que você assumiu, agora depois de tanto tempo, já faz quantos anos isso? Faz uns 2 anos e meio, 3 anos? Já vai para 4 já, cara. Em uma 4 anos. fazenda, né? Na outra 3 anos. Já vai fazer 3 anos. Então já faz 4 anos de lida aí, né? Vamos dizer, né? E o que É, que você mudou a sua visão, assim, referente a funcionário? Tu disse que teve bastante dificuldade. E o que que você fez para mudar? Mudar eles, cara, assim, mudou a equipe, treinou a equipe, é, capacitou? Qual que foi as principais mudanças? cara, a primeira coisa que a gente fez aqui foi
aquele funcionário que até comentava bastante com você, né, que era um cara que não queria mudar, a gente deu várias chances, conversou várias vezes de mostrar para ele o que a fazenda hoje precisa, o que o funcionário precisa fazer hoje para ficar no mercado de trabalho, né, e não tinha uma resposta. A primeira coisa que eu fiz foi trocar o funcionário, né, foi uma das principais mudanças, assim, pontapé inicial, porque também, se você tem um mau funcionário, cara, um funcionário que não está no mesmo intuito que você, no mesmo objetivo, ele não vai te ajudar na sucessão familiar, pelo contrário, ele só vai atrapalhar, porque sucessão familiar, se você tiver um funcionário que não quer que você assuma, ele não vai deixar você assumir, cara, simplesmente ele vai ficar falando para os seus pais que você está fazendo coisa errada, que isso não está certo, que ele tocou a vida inteira desde lá da época do avô e deu certo, sabe? Mas só que não é bem assim, né? A pecuária, como qualquer outro ramo, a tecnologia vai crescendo, vão surgindo outros meios, né? E uma das principais coisas que a gente fez, cara, aí a gente começou pelo básico. Porque, por exemplo, o básico, o que foi pra gente? A gente começou a dar caderneta para os funcionários, para eles anotarem as coisas, caneta. Por exemplo, ia no campo, anotava lá que animal morreu, anotava que choveu tantos milímetros. Anotava tudo, cara. Falava, cara, a principal coisa que a gente começou a implantar no começo foi o básico, assim. Anota. Informação. Anota. O que acontecer, anota. Porque aí a gente sente e pode mensurar alguma coisa, né? Exatamente. E uma das principais coisas também que a gente mudou foi capacitar eles, né? Os funcionários que ficaram, a gente foi capacitando, falando, porque o que acontece? Tem hoje no meio da pecuária, já está melhorando bastante isso, né? Mas antigamente, os donos da fazenda, assim, não capacitavam os funcionários. Por exemplo, eu aprendi uma coisa hoje. Cara, eu aprendi que se eu fizer um rodízio de piquetes, vai ser melhor para o gado e, consequentemente, para o capim e, consequentemente, para o funcionário. Mas só que, em vez de eu ir lá e ensinar o funcionário a fazer isso, o porquê dele fazer isso, simplesmente o dono da fazenda chega lá e fala, você vai fazer isso, 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 pronto. Aí o cara nem sabe o porquê tá fazendo, nem sabe como fazer direito. E o que acontece? Os donos de propriedade, antigamente, eles eram muito egoístas, assim, eu sei e só eu vou saber. Ele não queria passar o conhecimento para o funcionário, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que passar o máximo de conhecimento para o funcionário, porque ele é operacional, né? Se o operacional não sabe o porquê dele fazer aquilo, não tem sentido nenhum, né, cara? Tem sentido nenhum. E a gente foi mudando essas coisas, assim, por exemplo, tendo mais diálogo. Uma coisa que eu sempre tive, foi conversar, cara. Sentar, conversar, ver o que ele tá precisando, falar com ele, mostrar para ele o porquê, o que a fazenda tá fazendo, o que tá melhorando, o romaneio do gado, eu mostro para eles, falo, deu tanto de rendimento de carcaça, mostrar para eles o que eles estão fazendo, né? Porque eles têm que incluir eles no projeto. Sim, eles têm que, porque eles se sentindo, tipo assim, isso é reconhecer o valor do funcionário, né? Na verdade. Exatamente. E a gente foi mudando desde o uniforme, cara. Uma coisa que parece ser frescura, parece ser simples. Por exemplo, a gente chegou aqui, os funcionários vestiam camiseta tudo rasgada, camiseta de política, sabe? Lógico, nada contra, mas só que assim, eu quis entrar aqui falando, cara, vamos mostrar para eles que isso aqui é uma empresa, porque é uma empresa, a fazenda é uma empresa, né? E se você mudar uma coisinha que é o uniforme, cara, o funcionário já se sente mais reconhecido, entendeu? Não é uma frescura. Exatamente. Já é uma coisa, é um algo a mais, assim, pro cara se sentir dentro do meio mesmo, entendeu? E foi isso. Primeiro as coisas simples, né, que é a anotação, caderneta, caneta, para depois a gente ir capacitando, eles fazendo algum curso e tudo mais. Porque, tanto é que, cara, o Adão aqui, você conheceu, você lembra do Adão? Gente boa demais. Cara,
Assim, o cara trabalha com isso, ele tem 59 anos. Ele trabalha isso desde os 10 anos de idade. Olha aí. Ou seja, quase 50 anos trabalhando com pecuária. E a primeira vez que ele foi uma capacitação, cara, o cara perguntava toda hora, e é um cara que não é muito comunicativo. E chegou numa capacitação. Ele é introvertido, né? Uhum. De 120 pessoas, ele perguntava, ele fazia pergunta, ele queria saber. Depois, na hora que deu o intervalo da capacitação, ele foi lá pro zootecnista, pro veterinário que estava dando a capacitação, foi perguntar, queria saber mais. Sabe, o cara ele é introvertido assim, mas só que ninguém leva o conhecimento até ele, né? Exato. É difícil levar. Foi isso, foi... Muito legal, Rodrigo. Pô, isso aqui é assunto para muito tempo de conversa, né? Acho que é seu pai que tá aí, né, cara? Márcio Barueco. Não, é meu sogro. Seu sogro? Olha só. Abraço aí, sogro. Tá aí o sogrão, compartilha 5h30 da manhã, fez o senhor acordar cedo hoje, hein? Você viu? Não, mas para você ver, cara, é um assunto assim que daria horas e horas de conversa, mas falando sobre funcionário, eu viajo bastante, tu sabe disso, eu visito muita propriedade, e eu vejo hoje isso, sabe? Falta essa proximidade do patrão funcionário, né? Uma coisa muito interessante de falar assim, é que às vezes o patrão, como ele vem em determinado tempo, ele não fica na propriedade durante o dia, muitas vezes, uma que eu vejo acontecer bastante, ele passa um serviço para o funcionário. Quero que faça isso. Só que esse serviço que ele passou, ele não tem noção quanto tempo leva para fazer esse serviço. Sim. E eu vejo muito isso acontecer, de repente chega o patrão e fala... Pô, mas não terminou ainda, pô, tem que fazer tal coisa, tira aquele cara, aquele serviço. Então tem que ter uma organização do patrão e do funcionário, né? E eu vejo bastante isso, e às vezes o funcionário, sabe, o corpo ele cansa, você tá morando na fazenda. Você tá doido. A lida diária, lidar com animais, lidar com a propriedade, ela desgasta, né, fisicamente. Sim. Então eu vejo que realmente assim, tem que ter esse treinamento, tem que ter esse entendimento, e o patrão também precisa entender que não é bem assim, né? Que pessoas são pessoas, fácil, né? Mas é muito legal, sabe? Quando eu viajo por aí, os patrões vão e colocam a mão na massa, é bom de ver eles cansados no final do dia. Eles entendem. Você lembra lá, a gente mexendo na cerca elétrica lá, tem que saber. Disso, né? Então é muito legal isso, capacitação é tudo. E hoje a tecnologia tá aí, né, Rodrigo, para mudar esse conceito. Beleza. Mas então vamos falar de números, né? Vamos falar de números. Você chegou na propriedade, os números estavam zeradinho, estava certo, tudo correto? Nada, cara. Os números eram assustadores, assim, nem números tinham, para você ter uma noção, entendeu? Que legal. Massa. Porque, por exemplo, não sabia quanto de gado tinha na fazenda, direitinho, os funcionários passavam um valor e não sabiam, por exemplo, você perguntava para eles no outro dia, ninguém sabia a quantidade de gado que tinha na fazenda, entendeu? Olha só. Na propriedade, nessa propriedade aqui, que o Adão mexe, que o Adão é o capataz, ele sempre soube certinho, cara. Mas só que na outra, era uma bagunça. Você não sabia nada, você não sabia quantos bezerros nasciam, não sabia nada. Você simplesmente chegava a vacina de maio e novembro, fazia a contagem, malemar assim, né? Porque deixava gado para trás, aí mensurava, acho que foi como as 80, 30 cabeças para trás. Ou seja, entre 80 e 30, cara, qual a grande diferença? 50 cabeças, né, pô? E sempre funciona, e sempre era assim, sabe? Não tinha uma, vamos dizer assim, uma anotar, cara. Eu acho que a principal controle, principal meio, tipo assim, de comunicação entre funcionário e patrão, cara, na pecuária, é anotação, cara. É você ter o controle total, assim, do que tá acontecendo, né? Lógico, eu ainda não tenho controle total. A gente vai aprendendo, vai melhorando, Exatamente. Não só eu, mas os funcionários também têm que saber, têm que entender o que está acontecendo. Então, se eu aprender e chegar aí só passar informação, o cara não vai saber o que está acontecendo, ele não vai assimilar tudo, né? E aí, o que tu fez? Levantou os números, conseguiu fazer o contagem do rebanho? Primeira coisa que a gente fez foi pegar, eu fiz uma coisa meio doida, assim, né? Eu simplesmente cheguei,
lógico, meio doido assim, né? Foi planejado com a assessoria, tudo, que a gente venderia todo gado de cria, todas as vacas de cria, toda bezerrada, e a gente começaria a mexer com novilha e vaca para engordar, né? Aí, ou seja, cheguei, a gente vendeu toda a quantidade de cabeça e mudou todo o meio. Deixamos 60 dias, graças a Deus isso ainda foi no tempo bom, né? Foi entre novembro e janeiro. Aí ficou 60, quase 90 dias sem gado na fazenda, deixando o pasto descansar. Nesse momento que o pasto foi descansando, cara, a gente foi planejando, vendo o que ia fazer, aí a gente mensurou tudo que tinha que fazer, comprar coxo, não tinha coxo, fazer o planejamento de cerca elétrica, que a gente fez com você. E quando você veio para cá, quase não tinha gado, né? A gente deixou o dinheiro em caixa, começou a ajeitar toda a propriedade para receber o gado, que foi planejar a cerca elétrica, planejar os módulos, praças de alimentação, ver o que o gado ia comer, ver quantas cabeças iam suportar, e a gente foi ensinando, explicando para os funcionários como é que iria acontecer, o porquê do rodízio de piquetes, e a gente foi desde o começo com todos os números, assim, números de quantidade de cabeça, o que eles iam comer, isso a gente sempre teve, mas uma grande dificuldade que eu acho que você deve ver muito isso, né, para aqueles que abrem mais o sistema para você, que hoje o produtor rural, principalmente o pecuarista, ele depende muito do banco, né, cara? Depende muito de financiamento, de investimento do banco. E quando eu assumi, a gente tinha muita coisa no banco, era muita coisa no banco. E o principal intuito que eu queria mudar tudo assim era diminuir um pouco o banco, entendeu? Não depender tanto do banco. Porque esse negócio de custeio pecuário é uma coisa que você tem que dedicar única e exclusivamente para a pecuária, né? Para o sistema ali. Se você tira um pouquinho para outra coisa, já acaba com todo o seu planejamento. Isso foi uma coisa que a gente foi tentando mostrar, eu mostrando com meus pais, muita conversa, muitas brigas. Ixi, cara, eu e meus pais discutiam assim quase todo dia sobre fazenda, né? E uma coisa que até esqueci de falar, uma coisa que eu não faria de novo é ficar tentando colocar coisa na cabeça dos meus pais, por exemplo. Olha, que legal. Por exemplo, a vaca de cria. Meus pais não sabiam direito como é que funcionava a estação de monta, o porquê que o touro tinha que ficar longe da vaca um determinado período. E eu tentava explicar isso. Todas as vezes eles falavam que entendiam. Não, entendi. No outro dia, já estava brigando comigo. Por que o touro está separado da vaca, entendeu? E aí eu ficava batendo na tecla. Não, é por isso. E eu ficava tentando explicar, cara, eu ficava bravo. Falava, cara, como é que não entende? Só que aí, hoje em dia, eu vejo e falo, cara, eles não têm obrigação de entender, né? São gerações diferentes. E eles meus pais nunca foram do meio rural, assim, de buscar informação, eles se contentavam com o que eles tinham, entendeu? Sim, entendi. E eles queriam manter aquilo ali. Uhum. Rapaz, são dois tipos de sucessão, né? São a sucessão com pais vivos, né? E a sucessão que você planeja ter uma sucessão, você vem aos poucos. Tem aquela sucessão obrigatória, né? De você perder os pais, nunca se interessou. Eu acho que essa é a mais doída ainda, né? Nossa Senhora. Porque quando você tem o pai vivo, você consegue tirar dúvidas, consegue conversar, né? Mas é muito legal, pode te ouvir falar assim, o cara vai viajando na história, né? E, Rodrigo, beleza, então você assumiu, teve os seus percalços, mas e hoje? Como é que é o planejamento futuro? E em quanto tempo você está olhando para frente? Como é que foi que você fez isso aí na propriedade? Cara, hoje a gente consegue fazer um planejamento assim, mais lá na frente, né? A gente planeja os próximos 5 anos, assim, sair do banco totalmente, assim, falar, não tenho mais nada no banco. É um planejamento que a gente tem. Assim, eu acho que também tudo é planejamento, né, Cordeiro? Sim. Não só na pecuária, mas tanto na nossa vida pessoal também, né?
Se a gente não fizer um planejamento do que a gente quer, muito difícil a gente vai conseguir, né, cara? Então, hoje em dia a gente planeja tudo, cara. Tudo que você imaginar que a gente faz um planejamento, a gente senta, conversa. Eu sou um cara que, cara, eu pergunto mesmo. Se eu tô achando que não tô fazendo certo, eu falo, cara, será que isso tá certo mesmo? Vou pesquisar, falo com a assessoria, sento, falo, cara, acho que eu tô fazendo errado, alguma coisa eu errei. Por exemplo, compra de animais, né, que a gente mexe muito com compra, porque recria e engorda, a gente não cria o gado, né? Sim. Então, tem compras que são assertivas, tem compras que são erradas, né? Eu faço a compra do gado e falo, puta merda, errei, cara. Esse gado aqui, eu achei que ia dar tanto de peso, não deu. Mas a gente vai aprendendo, né, cara? Mas é tudo planejado, cara. Hoje, a gente planeja tudo, assim, que a gente faz aqui. E acho que a melhor coisa que tem acontecido aqui foi realmente o planejamento, assim, metas, objetivos. Um dos objetivos é se livrar do banco, não ter nada com o banco. Liberdade financeira, vamos dizer, né? Isso, cara. Porque não adianta você depender do banco o resto da vida, né? Falar, eu preciso do investimento do banco, eu preciso de custeio do banco para comprar animais. Se você ficar a vida inteira assim, você sempre vai ficar dependente do banco, né? Se acaso o banco chega e fala, não vou te dar dinheiro. E aí, como é que você vai fazer? Entendeu? Tudo hoje é planejado. Eu acho que a principal característica, assim, de tudo isso, assim, da sucessão familiar como um todo, eu acho que é planejamento. Você tem que conversar, os pais que estiverem ouvindo aí, você tem que conversar com o filho, tem que tentar entender o filho, porque o filho jovem tá querendo mostrar serviço, ele tá aprendendo muita coisa, tá adquirindo muito mais informação, e ele quer botar para fora, entendeu? E também o filho tem que entender também que não é fácil para um senhor de idade chegar, ouvir e falar, ó, pai, você tá fazendo isso errado. Acho que desse jeito aqui é o certo. Não é fácil dele assimilar isso, entendeu? Leva tempo. Na verdade, eu acho que a sucessão familiar você mostra mais com resultado do que com fala, né? Comigo foi assim. Não adianta falar, não adianta você ficar falando como é que vai fazer, o que vai fazer. Você tem que mostrar o resultado. Um dos resultados que a gente mostrou, que eu vi assim, a primeira vez que meu pai viu e eu senti que ele estava sendo respondido, falando assim, putz, meu filho tá melhorando mesmo, as coisas estão melhorando. Foi quando ele foi na fazenda depois de um tempo e ele viu pasto tá com pau, sabe? Que legal. Mas lógico, não tinha, aqui era um negócio de ficar rapado o ano inteiro, sabe, Cordeiro? Assim, ficava uma questão de meio palmo de capim, assim. Lembra quando você veio aqui? A gente tinha acabado a gente estava continuando mexendo assim, estava fazendo com o que tinha. E não tinha divisão de piquetes, né? A gente trabalhava com o que tinha, e quando você não tem uma divisão de piquetes, não tem um rodízio, cara, rapa tudo. E você, acho que até tem no seu canal aí um vídeo nosso aqui, da gente na fazenda mexendo, e aí o pessoal pode ir lá acessar lá e dar uma olhada, porque era daquele jeito. Era rapado o ano inteiro, a gente teve períodos que a gente teve que comprar feno, rolo de feno para todo lado, porque senão o gado não ia aguentar, entendeu? E não é por falta de área, né? Não é por falta de vamos dizer assim, não é pequena fazenda, né? Se é uma fazenda pequena é uma situação, mas tem área, tem como você subdividir, né? E a subdivisão foi a solução para você, no caso. Mudou totalmente, né? Por exemplo, primeiro que o custo da cerca elétrica, né? Eu lembro que fui falar com você, comecei a ver seus vídeos no YouTube, aí fui falar com você, falei um tempo, aí depois eu falei, acho melhor esperar um pouco. Aí depois eu vi de novo, falei assim, não, vamos fazer a cerca elétrica aí, cara, porque eu tinha um pouco de preconceito com a cerca elétrica, né? Porque eu só via gente fazendo errado, né, cara? Hoje em dia eu vejo aqui, eu falo, cara, agora pra você ter noção, eu passo na estrada, eu vou olhando, eu vejo que tem uma distância de 10, 15 metros, eu já falo, é cerca elétrica. Aí eu já olho assim e falo, como que tá feito essa cerca elétrica? Aí eu já reparo, cara, se é feita por dentro do poste, na mangueirinha, né? Que é o jeito convencional mais errado de se fazer. É o padrão, né? Errado não, né? Mas
Você sabe como é que se é, né? incomoda bastante, né? É. E aí hoje eu já presto atenção nisso, cara. Falo, cara, se fosse fazer com o isolador, o W e tudo mais, já ia melhorar pro cara. E a gente vai vendo isso, entendeu? Vai mudando, vai buscando conhecimento e vai aprendendo muita coisa, né, cara? Então tá aí, ó. Mais uma pergunta pra gente, tá quase encerrando o nosso tempo, né? Que mais pode voar tanto, né? Mas olha aqui, ó. Qual tipo de negócio é melhor para iniciante? A cria, recria, engorda ou ciclo completo? Eu creio que essa pergunta é referente, você decidiu na propriedade, assumiu a propriedade da família, qual que seria a solução, assim, a parte mais fácil, né? Cara, ao meu ver, assim, a minha opinião, eu acho que a cria e o ciclo completo, assim, para começo, é muito difícil. Primeiro que a mão de obra que você vai ter tem que ser bem mais qualificada, tem que saber muito mais do que uma pessoa que mexe com recria e engorda. E outra, é todo um processo, né? Por exemplo, o ciclo completo vai muito tempo aí, né? Se você cria o bezerro, além de você criar o bezerro, você tem que recriar, depois engordar, cara, vai meses e meses, vai anos. Exato. Então a recria e engorda é uma coisa que você pode mensurar tudo. Você escolhe quanto você quer pagar no gado, você vai diminuir o custo, né? Você escolhe a ração, o proteico, o proteinado, o sal mineral que você vai dar, ou seja, você tá na sua mão todos os custos da fazenda. E querendo ou não, para recria e engorda, você escolhe com o que você quer pagar, né? Você não vai comprar um gado que tá caro para mim, então você não compra, você vai atrás de outro. Agora exatamente. A cria não. A cria você tem que, para você fazer diferença no mercado hoje, você tem que fazer inseminação artificial, você tem que fazer uma coisa diferente do normal, né? Que o normal hoje, graças a Deus, tá virando a inseminação, tá mexendo com IATF. Tecnificando, né, cara? É a tecnologia, né? Se não acompanhar a tecnologia hoje, a gente fica para trás, né, Cordeiro? Você sabe muito bem disso. Mas olha só, Rodrigo, muito legal, cara. Eu acho que tudo isso daria vários assuntos, né? Falando sobre sucessão familiar. Maria. Se não fosse contar os percalços, a gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas conversando. É um assunto muito complexo. Muito amplo. Até estava a Luciana, acho que ela, pelo que tudo se entende nos comentários, ela está assumindo também a propriedade familiar. A única coisa que ela comentou que ela tem medo de fazenda, né? De morar em fazenda. Eu vi aqui, tá? Não, tem que ter medo não. É mais seguro que na cidade, eu acho, né? Vixe, eu tenho certeza disso. Mas, rapaz, você então e a esposa estão trabalhando aí. Um conselho, mais um, né? Você já deu vários. Mas então, o último conselho seu, depois você divulga aí suas redes sociais. Eu sei que tá virando youtuber também, né, cara? Estamos fazendo uns videozinhos aí, né, cara? Aprendendo aí. A gente mesmo tá editando, mas tem ficado legal, cara. Vamos divulgar aí depois. Nosso canal no YouTube é Morando no Campo. A gente vai mostrar sobre o dia a dia no campo, sobre investimento e sobre muita coisa, ó, sobre família, casamento. Muita coisa legal lá. Que legal, cara. Vai mostrar o trabalho de vocês aí. Como é que é o nome do canal? É Morando no Campo. Morando no Campo. Isso. Só colocar Morando no Campo lá que vocês vai estar lá. Então depois vocês seguem eles aí, nosso parceiraço Rodrigo. Também segue ele aqui nas redes sociais, né, Rodrigo? No Instagram. E, rapaz, é o seguinte. Eu só tenho que te agradecer, né? Esse assunto realmente, assim, é o que eu mais ouço quando eu viajo, é esse lado de sucessão familiar. Aonde você vai, tem que assumir. Né? Eu digo para todos os caras que eu encontro, os filhos, né? A maioria das pessoas que me levam a campo são os filhos, né? Então, tem que assumir. A fazenda é sua, do seu pai, ele te sustentou até aqui, até hoje, com a fazenda, muitas vezes, né? Então, o sofrimento vai existir em qualquer lugar. Eu acho que mas o pior sofrimento é você ver que você teve a oportunidade e você não fez acontecer. Né? Quantas histórias a gente conhece de cara que, desse jeito isso aí, e depois dizer, putz, se eu tivesse assumido. Então,
se arrependa, né? Mas assuma a bronca, né? Se arrependa dentro do negócio, não fora do negócio, que é muito mais fácil. Fora do negócio aí você vai se arrepender e não vai ter o que fazer, né? Exatamente, né? E fazenda é algo especial demais, né? É uma coisa diferente, né? Vocês sabem como é que é, né? Campo é demais. Porque uma coisa que eu vou falar aqui, que eu até esqueci de falar, é que primeiro, se não fosse meus pais também, eu não estaria aqui falando para vocês, né? Alguma coisa de sucessão familiar. Eles que começaram tudo isso, e lógico, vai ser diferente as gerações, mas a gente hoje em dia está bem mais tranquilo. A gente conversa, eu consigo mostrar através de resultados. Não é uma coisa assim, sucessão familiar é uma coisa assim que não vai ter fim. Tem fim, sim. E tudo com paciência, oração, tem que ter muita oração. A gente supera todas as dificuldades. Mas e é o isso. Resultado hoje está satisfatório? Satisfatório demais. Com certeza faria algumas coisas diferentes, né? Do que eu fiz lá atrás, mas tem sido uma coisa muito bacana. E hoje em dia meus pais sabem o que está acontecendo na fazenda. E outra, é isso, cara. Se a gente ficar esperando reconhecimento toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente não vai fazer nada, né? E a gente faz isso, eu acho que é muito ego, a gente esperar reconhecimento de alguém. Quando a gente faz uma coisa boa, a gente não tem que esperar reconhecimento de ninguém. Faz o seu que dá tudo certo. Exatamente. Mostra para os seus pais que você é capaz no dia a dia, né? Tem que ir pra cima. Eu ouvi uma certa vez de um grande amigo meu, ele disse que você só entende um filho quando você é pai. Verdade, agora faz todo sentido. Então é muito fácil. Meu pai não me entende, meu pai não me entende. Cara, deixa você ter os seus filhos e aí a gente vai entender o que você vai fazer, né? Tá bom demais, cara. Muito obrigado da sua... Obrigado pela oportunidade aí. Cordeiro que foi um grande precursor aí na nossa caminhada aí de youtuber agora também. Quando ele veio aqui, quando você veio aqui aquela vez, você falou bastante pra gente pra gente compartilhar a experiência que a gente estava tendo, tudo que estava acontecendo aqui na fazenda. Obrigado demais pelas oportunidades aí que você vem dando pra gente. É uma coisa gratificante demais. Continue fazendo esse trabalho excepcional seu aí, não só da Cerca Elétrica, isso aí não tem nem o que falar, mas como pessoa mesmo. Obrigadão por todas as palavras aí, meu querido. Muito, muito gratificante mesmo. A gente está nesse mundo para ajudar. Se você estiver aqui nesse mundo com outra visão, você tá perdendo seu tempo. Né? Com certeza. Então, muito obrigado mesmo. Compartilhe tudo, cara, porque tem alguém que está te assistindo e está precisando de ajuda. Com certeza. Essa é a ideia. Valeu, obrigado, Cordeirão. Rapaz, grande abraço. Que eu nem vi. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e abençoe essa menininha, coisa mais linda, né? Obrigado, cara. Daqui a pouco ela vai usar a roupinha lá que você deu de gaúcho. Que legal. Daqui a pouquinho tá lá. Aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Valeu, isso aí. Pessoal. Segue a gente lá. E é isso aí. Valeu, Cordeirão. Demais. Um grande abraço e até mais, gente. Valeu. Sucesso a todos nós.